Nos próximos minutos, eu vou te conduzir para um estado em que o corpo para de interromper o que já está em andamento. Não é para resolver nada, é para permitir continuidade. Por agora, apenas escute a minha voz. Você não precisa prestar atenção em tudo, só permanecer. Se o corpo estiver inquieto, tudo bem. Se a mente estiver tentando entender, também. Nada aqui exige mudança imediata, mas existe um caminho e você já está nele. Talvez você tenha acordado com aquela sensação de que algo precisa ser definido, decidido, organizado. E quando isso acontece logo, o corpo entra em estado de alerta. Esse espaço não é para criar respostas, é para retirar a interferência. Agora, apenas perceba onde você está, sem ajustar postura, sem corrigir respiração. O corpo já está apoiado, mesmo que você não tenha notado antes. Enquanto você escuta, o sistema começa a entender que não precisa se antecipar. Você não precisa enxergar o caminho inteiro, só não interromper o próximo passo. Muitas pessoas aprenderam que confiar é perigoso, que relaxar é arriscado, que soltar o controle pode dar errado. Então, quando algo começa a fluir, surge a pergunta silenciosa: e agora? Você não precisa responder essa pergunta. Responder rápido demais é uma forma de interromper. Aqui o convite é outro. Por alguns minutos, apenas permita que o processo continue sem ser puxado, sem ser acelerado, sem ser vigiado. Se pensamentos aparecerem, tudo bem, eles não precisam ser seguidos nem combatidos. Se surgir vontade de checar se está funcionando, apenas note e volte a escutar. O corpo sabe continuar mesmo quando a mente ainda não confia. Confiar no processo não é desistir de agir, não é se abandonar, não é ficar passiva. Confiar é parar de puxar o freio enquanto algo tenta andar. Agora, você não precisa confiar totalmente, nem acreditar em nada do que está sendo dito. Basta não interferir. Ao longo dessa reprogramação, não vamos buscar certeza, vamos sustentar continuidade, porque o que não é interrompido se organiza. Talvez você perceba algo mudando, talvez não perceba nada específico. Ambas as experiências estão certas. O processo não exige atenção rígida, exige apenas presença suficiente para não sair. Você pode continuar escutando mesmo que a mente vague, mesmo que o corpo ajuste. Permaneça aqui, sem tentar fazer dar certo, sem tentar confiar direito.
apenas permitindo que o processo siga do jeito que ele sabe seguir. Isso já é o começo. Agora, sem mudar nada de propósito, apenas note como seu corpo está neste momento. Nada é para analisar, não é para corrigir, só perceber. Talvez exista um pouco de rigidez, talvez um cansaço silencioso, talvez uma pressa que ainda nem sabe para onde ir. Tudo isso é comum pela manhã. O corpo acorda antes da mente se organizar. E quando a mente tenta assumir o controle cedo demais, o sistema entra em esforço. Aqui nós vamos fazer diferente. Permita que o corpo continue acordando no próprio ritmo. Você não precisa ajustar a respiração, ela já está acontecendo. Não precisa endireitar a postura, o corpo sabe se apoiar. Enquanto você escuta, algo começa a desacelerar por dentro sem você pedir. A clareza não vem antes da regulação. Ela vem depois. Muitas pessoas tentam entender o dia antes de estar presente nele, e isso gera tensão logo cedo. Agora você está criando outra base. Perceba os pés, mesmo que você esteja deitada, mesmo que esteja sentada. Há contato, há sustentação. O corpo reconhece isso antes da mente. Se pensamentos surgirem, não empurre, não siga. Eles podem passar como passam todas as manhãs. Você não precisa estar pronta agora. Só precisa estar aqui. Quando o corpo entende que não está sendo pressionado, ele começa a cooperar. E cooperação é diferente de motivação. É mais silenciosa, é mais estável. Esse momento não é para decidir nada, é para organizar o terreno. O dia não exige pressa nesse instante. Ele só precisa de presença suficiente para não começar em alerta. Enquanto você permanece ouvindo, o sistema vai sair do modo responder e entrar no modo seguir. E seguir não é correr, é continuar. Confiança aqui não é crença, é ausência de interrupção. Você não precisa confiar totalmente, apenas não atrapalhar. E isso o corpo sabe fazer muito bem. Agora, sem fechar os olhos à força e sem tentar imaginar nada complexo, deixe uma imagem simples se formar. Imagine um espaço claro. Não precisa ser um lugar específico. Pode ser como abrir uma janela logo cedo e deixar a luz entrar sem pressa. Não precisa estar perfeito nesse momento, apenas organizado
o suficiente para você se mover. Talvez você veja uma mesa. Ela não está vazia, mas também não está bagunçada. Existe apenas o que é necessário agora. Nada a mais, nada faltando. Perceba como nessa imagem não existe urgência, existe sequência. Um objeto está no lugar, depois o outro, sem esforço, sem aceleração. O cérebro gosta disso. Ele se orienta quando percebe ordem simples. Agora, leve essa imagem para dentro do corpo, como se algo aí dentro estivesse encontrando posição. Pensamentos podem aparecer, eles não atrapalham. Eles podem ficar à margem, enquanto a organização acontece em outro nível. Talvez você perceba que não precisa decidir nada agora. A imagem não pede decisão, ela só pede presença. Se em algum momento a imagem desaparecer, tudo bem, não traga de volta. O efeito continua assim mesmo. O cérebro não precisa da imagem perfeita, ele precisa da sensação de continuidade. O caminhar por um corredor iluminado, sabendo que o próximo passo já está seguro, mesmo sem ver o final. Agora permaneça nessa sensação de que existe ordem suficiente para seguir. Nada está atrasado, nada está fora do lugar. Existe apenas o próximo espaço se abrindo com naturalidade. E isso é mais do que o bastante para começar. Agora perceba como você está depois de apenas permanecer. Talvez nada tenha mudado de forma dramática, e isso é bom. O que muda de verdade pela manhã é mais sutil. Você pode perceber que a pressa diminuiu um pouco, ou que a confusão não está tão alta. Ou simplesmente que você está aqui. E isso já é integração. Você não acorda cansada porque é fraca. Você acorda cansada porque passa dias tentando sustentar mais do que é possível. Você tenta prever tudo, controlar tudo, segurar tudo. E o corpo sente. Hoje você não precisa carregar o dia inteiro, só o próximo passo. Você quer clareza, mas clareza não nasce da pressão. Ela nasce quando o corpo entende que não está sendo empurrado. Você quer constância, mas constância não vem de cobrança. Ela vem quando você para de desistir de si logo no começo do dia. Você quer presença, não para fazer mais, mas para se perder menos. E presença começa assim, quando você não se abandona na primeira incerteza da manhã. Agora deixe essa ideia assentar. Você não precisa estar pronta, você só precisa estar alinhada o suficiente para continuar.
O dia não exige força agora, exige direção mínima. E você já tem isso. Mesmo que ainda exista dúvida, mesmo que o cansaço não tenha ido embora por completo, você está começando de dentro e isso muda tudo. Permaneça com essa sensação de que o dia pode seguir sem que você se violente para isso. Confiança aqui é apenas não se abandonar. E você não está se abandonando agora. Agora, antes das afirmações, é importante ajustar uma coisa. Você não vai repetir nada para convencer a mente e não vai forçar sentimento algum. As afirmações funcionam aqui porque o corpo já está mais organizado do que quando você começou. Não é sobre acreditar, é sobre permitir que certas direções internas se assentem. Enquanto você escuta, não procure sentir algo especial. Deixe que as palavras passem como passam orientações simples que o corpo entende antes da mente. Se alguma frase fizer sentido, ela fica. Se não fizer, ela apenas passa. Nada precisa ser agarrado. Esse é um momento de alinhamento, não de esforço. Você pode apenas escutar e deixar que o dia se organize a partir daí. Existe uma ideia muito comum de que precisamos de motivação para começar o dia bem, mas isso não é verdade. Você não precisa de motivação, precisa de direção suficiente. E direção não vem de pensar mais, vem de parar de se interromper. Se você precisa de auxílio para potencializar os excelentes resultados conquistados aqui no canal, no primeiro comentário deste vídeo tem algo que vai ajudar e muito esse processo. Quando você começa o dia sem se pressionar a entender tudo, o corpo coopera. E quando o corpo coopera, as decisões ficam mais simples. Hoje, o mais importante já foi feito. Você não entrou em luta logo cedo. Você não se abandonou na primeira incerteza. Você não começou o dia em alerta. Isso muda o resto do caminho. No próximo vídeo dessa série, nós vamos avançar um passo a mais. Você vai aprender como manter esse estado ao longo do dia, mesmo quando surgem demandas, pessoas e imprevistos. Não para controlar o dia, mas para não perder esse eixo interno que você acabou de construir. Por agora permaneça com essa base. O dia não precisa ser perfeito, ele só precisa continuar sem você se puxar para trás. E isso você já sabe fazer. Enquanto você escuta, pode simplesmente permitir que algumas ideias encontrem lugar do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa começar o dia sabendo tudo. E curiosamente, quando não exige clareza imediata,
a clareza aparece. Você pode notar que o corpo sabe continuar mesmo quando a mente ainda observa. E isso é suficiente. Existe uma forma tranquila de seguir em frente sem se empurrar, sem se cobrar, sem se abandonar. Você começa a reconhecer que direção não é pressa, direção é presença. Mesmo sem entender todo o caminho, você pode dar o próximo passo com segurança suficiente. O seu corpo reconhece quando não está sendo pressionado e quando não há pressão, ele coopera. Você não precisa confiar totalmente agora, basta não interromper. E quando você não interrompe, as coisas se organizam em um ritmo mais honesto. Talvez você comece a sentir que não precisa carregar o dia inteiro, só o que cabe neste momento. E isso traz alívio. Você pode permitir que o dia se revele aos poucos, sem exigir definição, sem exigir controle. Existe inteligência no processo que não depende do seu esforço constante. E você começa a perceber que seguir é diferente de forçar. Hoje você se permite começar sem violência interna, sem cobrança antecipada, sem luta desnecessária. Você se mantém presente mesmo quando existe dúvida. E isso já é maturidade emocional. O corpo encontra estabilidade quando você para de puxá-lo para frente ou segurá-lo para trás. E você pode confiar nisso. Mesmo que pensamentos apareçam, você não precisa segui-los. Eles passam, o eixo fica. Existe uma base se formando enquanto você apenas escuta. E essa base sustenta o dia. Você não está atrasada, você está em processo. E processos verdadeiros não precisam ser apressados para funcionar. Hoje você começa do jeito certo para você, com continuidade, com respeito ao ritmo, com direção suficiente. E isso acompanha você ao longo do dia de forma natural. Enquanto você escuta, pode simplesmente permitir que algumas ideias encontrem lugar do jeito certo para você.
Talvez você perceba que não precisa começar o dia sabendo tudo. E curiosamente, quando não exige clareza imediata, a clareza aparece. Você pode notar que o corpo sabe continuar mesmo quando a mente ainda observa. E isso é suficiente. Existe uma forma tranquila de seguir em frente sem se empurrar, sem se cobrar, sem se abandonar. Você começa a reconhecer que direção não é pressa, direção é presença. Mesmo sem entender todo o caminho, você pode dar o próximo passo com segurança suficiente. O seu corpo reconhece quando não está sendo pressionado e quando não há pressão, ele coopera. Você não precisa confiar totalmente agora. Basta não interromper. E quando você não interrompe, as coisas se organizam em um ritmo mais honesto. Talvez você comece a sentir que não precisa carregar o dia inteiro, só o que cabe neste momento. E isso traz alívio. Você pode permitir que o dia se revele aos poucos, sem exigir definição, sem exigir controle. Existe inteligência no processo que não depende do seu esforço constante. E você começa a perceber que seguir é diferente de forçar. Hoje você se permite começar sem violência interna, sem cobrança antecipada, sem luta desnecessária. Você se mantém presente mesmo quando existe dúvida. E isso já é maturidade emocional. O corpo encontra estabilidade quando você para de puxá-lo para frente ou segurá-lo para trás. E você pode confiar nisso. Mesmo que pensamentos apareçam, você não precisa segui-los. Eles passam. O eixo fica. Existe uma base se formando enquanto você apenas escuta. E essa base sustenta o dia. Você não está atrasada, você está em processo. E processos verdadeiros não precisam ser apressados para funcionar. Hoje você começa do jeito certo para você, com continuidade, com respeito ao ritmo, com direção suficiente. E isso acompanha você ao longo do dia de forma natural. Enquanto você escuta,
pode simplesmente permitir que algumas ideias encontrem lugar do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa começar o dia sabendo tudo. E curiosamente, quando não exige clareza imediata, a clareza aparece. Você pode notar que o corpo sabe continuar mesmo quando a mente ainda observa. E isso é suficiente. Existe uma forma tranquila de seguir em frente sem se empurrar, sem se cobrar, sem se abandonar. Você começa a reconhecer que direção não é pressa, direção é presença. Mesmo sem entender todo o caminho, você pode dar o próximo passo com segurança suficiente. O seu corpo reconhece quando não está sendo pressionado e quando não há pressão, ele coopera. Você não precisa confiar totalmente agora. Basta não interromper. E quando você não interrompe, as coisas se organizam em um ritmo mais honesto. Talvez você comece a sentir que não precisa carregar o dia inteiro, só o que cabe neste momento. E isso traz alívio. Você pode permitir que o dia se revele aos poucos, sem exigir definição, sem exigir controle. Existe inteligência no processo que não depende do seu esforço constante. E você começa a perceber que seguir é diferente de forçar. Hoje você se permite começar sem violência interna, sem cobrança antecipada, sem luta desnecessária. Você se mantém presente mesmo quando existe dúvida. E isso já é maturidade emocional. O corpo encontra estabilidade quando você para de puxá-lo para frente ou segurá-lo para trás. E você pode confiar nisso. Mesmo que pensamentos apareçam, você não precisa segui-los. Eles passam, o eixo fica. Existe uma base se formando enquanto você apenas escuta. E essa base sustenta o dia. Você não está atrasada, você está em processo. E processos verdadeiros não precisam ser apressados para funcionar. Hoje você começa do jeito certo para você, com continuidade, com respeito ao ritmo, com direção suficiente.
e isso acompanha você ao longo do dia de forma natural. Enquanto você escuta, pode simplesmente permitir que algumas ideias encontrem lugar do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa começar o dia sabendo tudo. E curiosamente, quando não exige clareza imediata, a clareza aparece. Você pode notar que o corpo sabe continuar mesmo quando a mente ainda observa. E isso é suficiente. Existe uma forma tranquila de seguir em frente sem se empurrar, sem se cobrar, sem se abandonar. Você começa a reconhecer que direção não é pressa, direção é presença. Mesmo sem entender todo o caminho, você pode dar o próximo passo com segurança suficiente. O seu corpo reconhece quando não está sendo pressionado e quando não há pressão, ele coopera. Você não precisa confiar totalmente agora. Basta não interromper. E quando você não interrompe, as coisas se organizam em um ritmo mais honesto. Talvez você comece a sentir que não precisa carregar o dia inteiro, só o que cabe neste momento. E isso traz alívio. Você pode permitir que o dia se revele aos poucos, sem exigir definição, sem exigir controle. Existe inteligência no processo que não depende do seu esforço constante. E você começa a perceber que seguir é diferente de forçar. Hoje você se permite começar sem violência interna, sem cobrança antecipada, sem luta desnecessária. Você se mantém presente mesmo quando existe dúvida. E isso já é maturidade emocional. O corpo encontra estabilidade quando você para de puxá-lo para frente ou segurá-lo para trás. E você pode confiar nisso. Mesmo que pensamentos apareçam, você não precisa segui-los. Eles passam. O eixo fica. Existe uma base se formando enquanto você apenas escuta. E essa base sustenta o dia. Você não está atrasada, você está em processo. E processos verdadeiros não precisam ser apressados para funcionar. Hoje você começa do jeito certo para você,
com continuidade, com respeito ao ritmo, com direção suficiente. E isso acompanha você ao longo do dia de forma natural. Enquanto você escuta, pode simplesmente permitir que algumas ideias encontrem lugar do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa começar o dia sabendo tudo. E curiosamente, quando não exige clareza imediata, a clareza aparece. Você pode notar que o corpo sabe continuar mesmo quando a mente ainda observa. E isso é suficiente. Existe uma forma tranquila de seguir em frente sem se empurrar, sem se cobrar, sem se abandonar. Você começa a reconhecer que direção não é pressa, direção é presença. Mesmo sem entender todo o caminho, você pode dar o próximo passo com segurança suficiente. O seu corpo reconhece quando não está sendo pressionado e quando não há pressão, ele coopera. Você não precisa confiar totalmente agora. Basta não interromper. E quando você não interrompe, as coisas se organizam em um ritmo mais honesto. Talvez você comece a sentir que não precisa carregar o dia inteiro, só o que cabe neste momento. E isso traz alívio. Você pode permitir que o dia se revele aos poucos, sem exigir definição, sem exigir controle. Existe inteligência no processo que não depende do seu esforço constante. E você começa a perceber que seguir é diferente de forçar. Hoje você se permite começar sem violência interna, sem cobrança antecipada, sem luta desnecessária. Você se mantém presente mesmo quando existe dúvida. E isso já é maturidade emocional. O corpo encontra estabilidade quando você para de puxá-lo para frente ou segurá-lo para trás. E você pode confiar nisso. Mesmo que pensamentos apareçam, você não precisa segui-los. Eles passam. O eixo fica. Existe uma base se formando enquanto você apenas escuta. E essa base sustenta o dia. Você não está atrasada, você está em processo.
E processos verdadeiros não precisam ser apressados para funcionar. Hoje você começa do jeito certo para você, com continuidade, com respeito ao ritmo, com direção suficiente. E isso acompanha você ao longo do dia de forma natural. Enquanto você escuta, pode simplesmente permitir que algumas ideias encontrem lugar do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa começar o dia sabendo tudo. E curiosamente, quando não exige clareza imediata, a clareza aparece. Você pode notar que o corpo sabe continuar mesmo quando a mente ainda observa. E isso é suficiente. Existe uma forma tranquila de seguir em frente sem se empurrar, sem se cobrar, sem se abandonar. Você começa a reconhecer que direção não é pressa, direção é presença. Mesmo sem entender todo o caminho, você pode dar o próximo passo com segurança suficiente. O seu corpo reconhece quando não está sendo pressionado e quando não há pressão, ele coopera. Você não precisa confiar totalmente agora. Basta não interromper. E quando você não interrompe, as coisas se organizam em um ritmo mais honesto. Talvez você comece a sentir que não precisa carregar o dia inteiro, só o que cabe neste momento. E isso traz alívio. Você pode permitir que o dia se revele aos poucos, sem exigir definição, sem exigir controle. Existe inteligência no processo que não depende do seu esforço constante. E você começa a perceber que seguir é diferente de forçar. Hoje você se permite começar sem violência interna, sem cobrança antecipada, sem luta desnecessária. Você se mantém presente mesmo quando existe dúvida. E isso já é maturidade emocional. O corpo encontra estabilidade quando você para de puxá-lo para frente ou segurá-lo para trás. E você pode confiar nisso. Mesmo que pensamentos apareçam, você não precisa segui-los. Eles passam. O eixo fica. Existe uma base se formando enquanto você apenas escuta.
e essa base sustenta o dia. Você não está atrasada, você está em processo. E processos verdadeiros não precisam ser apressados para funcionar. Hoje você começa do jeito certo para você, com continuidade, com respeito ao ritmo, com direção suficiente. E isso acompanha você ao longo do dia de forma natural. Enquanto você escuta, pode simplesmente permitir que algumas ideias encontrem lugar do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa começar o dia sabendo tudo. E curiosamente, quando não exige clareza imediata, a clareza aparece. Você pode notar que o corpo sabe continuar mesmo quando a mente ainda observa. E isso é suficiente. Existe uma forma tranquila de seguir em frente sem se empurrar, sem se cobrar, sem se abandonar. Você começa a reconhecer que direção não é pressa, direção é presença. Mesmo sem entender todo o caminho, você pode dar o próximo passo com segurança suficiente. O seu corpo reconhece quando não está sendo pressionado e quando não há pressão, ele coopera. Você não precisa confiar totalmente agora, basta não interromper. E quando você não interrompe, as coisas se organizam em um ritmo mais honesto. Talvez você comece a sentir que não precisa carregar o dia inteiro, só o que cabe neste momento. E isso traz alívio. Você pode permitir que o dia se revele aos poucos, sem exigir definição, sem exigir controle. Existe inteligência no processo que não depende do seu esforço constante. E você começa a perceber que seguir é diferente de forçar. Hoje você se permite começar sem violência interna, sem cobrança antecipada, sem luta desnecessária. Você se mantém presente mesmo quando existe dúvida. E isso já é maturidade emocional. O corpo encontra estabilidade quando você para de puxá-lo para frente ou segurá-lo para trás. E você pode confiar nisso. Mesmo que pensamentos apareçam, você não precisa segui-los. Eles passam, o eixo fica.
existe uma base se formando enquanto você apenas escuta. E essa base sustenta o dia. Você não está atrasada, você está em processo. E processos verdadeiros não precisam ser apressados para funcionar. Hoje você começa do jeito certo para você, com continuidade, com respeito ao ritmo, com direção suficiente. E isso acompanha você ao longo do dia de forma natural. Enquanto você escuta, pode simplesmente permitir que algumas ideias encontrem lugar do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa começar o dia sabendo tudo. E curiosamente, quando não exige clareza imediata, a clareza aparece. Você pode notar que o corpo sabe continuar mesmo quando a mente ainda observa. E isso é suficiente. Existe uma forma tranquila de seguir em frente sem se empurrar, sem se cobrar, sem se abandonar. Você começa a reconhecer que direção não é pressa, direção é presença. Mesmo sem entender todo o caminho, você pode dar o próximo passo com segurança suficiente. O seu corpo reconhece quando não está sendo pressionado e quando não há pressão, ele coopera. Você não precisa confiar totalmente agora, basta não interromper. E quando você não interrompe, as coisas se organizam em um ritmo mais honesto. Talvez você comece a sentir que não precisa carregar o dia inteiro, só o que cabe neste momento. E isso traz alívio. Você pode permitir que o dia se revele aos poucos, sem exigir definição, sem exigir controle. Existe inteligência no processo que não depende do seu esforço constante. E você começa a perceber que seguir é diferente de forçar.